Para todos, com a paz do Senhor. Gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui com os nossos adolescentes essa manhã para a nossa aula de número 2 do segundo trimestre de 2020. A nossa aula de hoje ela tem por título Algo Errado com a Família. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de convidar a todos que estão conosco nessa teleaula para fazermos uma oração. Soberano Deus, Pai eterno, único e verdadeiro Deus, Senhor das nossas vidas, nós entramos em Sua presença para agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor e da Sua palavra. Muito obrigado pelos adolescentes que estão juntamente conosco e por aqueles que também irão assistir esse vídeo e que ele possa ser instrumento, Pai, para que muitas pessoas venham entender quais os propósitos desse projeto tão especial chamado família. Pai, fala conosco. Nós necessitamos entender os Teus propósitos. Nos mostra, Senhor, em nome de Jesus, o que nós temos que fazer para que possamos contribuir dentro do nosso lar, para que a nossa família seja algo especial e agradável diante do Senhor. Desejá-la e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Romanos 1, 18 a 32. Como nós já combinamos durante a semana, para que os nossos alunos já tivessem contato com esse texto e estudassem durante a semana, e nós faríamos uma pequena explanação sobre ele. Esse texto ele nos fala sobre a ira de Deus e nos fala das consequências quando o homem abandona os preceitos do Senhor e se alicerça, se estriba nos seus próprios entendimentos e começa a viver das suas próprias concupiscências. Mas alguém pode dizer assim, mas Deus ele não é amor? Sim, Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Deus ele aplica a sua justiça, mas também Deus tem um amor imensurável. Tanto tem esse amor imensurável que ele não poupou nem seu próprio filho, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade da reconciliação com o Senhor. Tá bom? Que vocês possam ter entendido o propósito desse texto. O propósito desse texto é mostrar que existe um Deus de amor. E Ele é amor, mas também Ele é justiça. E que muitas vezes, como nós já aprendemos aí na Escola Bíblica Dominical, existe a vontade diretiva de Deus, existe a vontade permissiva. Muitas vezes Deus não quer que eu e você, que nossa família passe por determinadas situações, mas devido a nós não estarmos na direção do Senhor, Ele nos faz dar aquela parada com a sua justiça para que nós possamos voltar novamente para os caminhos e possamos entender aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Muito bem. O texto de destaque da nossa lição é o seguinte, se encontra em Romanos 1, 28. E como não querem saber do verdadeiro o conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não deve. Romanos 1, 28, como nós comentamos. Deus não quer que nós venhamos passar por determinadas situações, mas pelo nosso próprio entendimento, nós achamos que aquela decisão é correta e acabamos trazendo para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família, problemas que muitas vezes nós não precisamos. Nós não teríamos necessidade de passar por determinadas situações, mas quando nós deixamos nos levar pelas concupiscências da nossa carne, isso acaba acontecendo. Nós sabemos que os nossos adolescentes eles são bombardeados a cada dia pela televisão, pelos vários tipos de mídias, nas escolas, pelas próprias situações que passam. Nós vemos hoje que o índice de divórcio é muito grande nas famílias. Para vocês terem uma ideia, baseado no censo de 2018, o índice de divórcio no Brasil é de 2,41 para cada 1.000 habitantes. E em Brasília, para vocês terem uma ideia, é onde o índice é mais alto, é 3,47 por 1.000 habitantes. Mas eu queria dizer para os irmãos, para os nossos adolescentes, para aqueles que estão nos escutando, isso aí é a realidade do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa morada é nos céus, nas regiões celestiais, junto com o Senhor. Amém? E o foco da nossa lição de hoje
embora essa realidade esteja diante de nós, a vontade de Deus para a família é outra. A família está no coração de Deus e Ele a guardará. A minha família, sua família, não é perfeita. Mas o projeto de Deus, o projeto família, é um projeto perfeito. Tudo que Deus cria é bom, tudo que Ele fez é perfeito. O problema é que quando nós olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, olhamos projetos, conjecturas familiares que o mundo criou e que não são o projeto original de Deus, nós tiramos o foco daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida e colocamos a nossa família numa região muito perigosa, muito tênue, que é a região do nosso próprio entendimento. Porque quando nós estamos na direção de Deus, nós estamos fortalecidos e a nossa família, embora nós tenhamos dificuldades, tenhamos problemas, nós conseguimos vencer esses obstáculos. Por quê? Porque nós estamos direcionados e no caminho do Senhor. Tá bom? Vamos lá então. Inicialmente o comentarista diz o seguinte: quando criança e até mesmo adolescentes, ouvimos por diversas vezes a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Mas já parou para pensar como será a sua família quando você se tornar adulto? Você já parou para pensar? Qual o projeto de família que você quer? Mas você pode se perguntando: mas eu não sei, eu sou muito jovem, sou muito novo. Mas você conhece a palavra de Deus, você conhece o poder da oração. Ore, clame ao Senhor, para que Ele vá preparando a sua vida conforme os planos dEle, não conforme aquilo que você quer, para que você possa ter a família que realmente Deus deseja para a sua vida no futuro. Não esqueça que os passos que você dá hoje são os passos que podem estar marcando a sua caminhada para o futuro. Se esses passos forem dados junto com Deus, a sua caminhada vai ser uma caminhada muito especial. Nós não estamos aqui dizendo que você não vai ter uma caminhada com lutas, não. Mas você vai conseguir chegar no caminho que Deus tem para a sua família, no caminho que você tem para a sua vida, e você vai conseguir vencer todos os obstáculos. O primeiro tópico da nossa lição, que são divididos em 3 tópicos, diz o seguinte: o que está acontecendo com a família? Nós vamos ler o tópico, depois nós vamos fazer os nossos comentários. Na sociedade em que vivemos, as famílias estão cada vez mais fragmentadas e é difícil identificarmos famílias que não há mais o respeito e o amor mútuo. Até mesmo dentro da igreja vemos casos tristes onde o respeito e o amor não florescem, dando lugar apenas à divisão e à contenda. Mas esse é um problema que não foi criado por Deus, mas por nós mesmos. A família funciona bem quando os seus membros cooperam entre si e empregam o amor de Deus de maneira abundante. Contudo, quando isso não acontece, os eventos ruins ganham espaço na família. Eu trouxe para os irmãos um texto aqui para compartilhar com os irmãos, que está lá em Romanos 12:2, diz o seguinte: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai o quê? Olha que especial. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para mim saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, eu não posso fazer o quê? Me conformar. Não é porque no Brasil o índice de divórcio é grande, como eu já falei, 2,41 a cada 1.000 pessoas. Ou seja, 2,41 casais se divorciam a cada 1.000 pessoas. Ou no Distrito Federal, segundo o censo de 2018, que a cada 1.000 pessoas, 3,47 casais se divorciam. Isso é para o mundo. Para você, se você não se conformar, se você se alimentar com a palavra de Deus, você pedir orientação, se você permitir que o Espírito Santo entre na sua casa, entre na sua vida, que dirija a sua vida, você não vai fazer parte dessa perspectiva do censo. Tá bom? Vamos continuar. Enquanto o seu coração...
enquanto em seu coração Deus criou a família, ele pensava no modelo formado por homem e mulher, e em seguida seus filhos. Você saberia o motivo? Porque tudo na vida tem uma sequência. E Deus mostrou aqui a sua inteligência. E o comentarista pergunta aqui, é possível você plantar uma árvore no mar? Você vai responder, claro que não. A não ser que eu tenha uma porção de terra. Foi por isso que Deus, antes dele criar a natureza, ele criou a terra. Para que aquelas plantas tivessem onde crescer, onde fixar suas raízes. Mas o que isso tem que ver com a família? Quando Deus criou o modelo perfeito de família no Jardim do Éden, com Adão e Eva, ali Deus estava mostrando homem e mulher. Seria o casal perfeito. E a palavra de Deus nos diz também que deixará o homem, ou deixará o varão, a casa do seu pai, e unirá a sua esposa, e serão uma só carne. Ou seja, o modelo perfeito da família se inicia com o homem e a mulher. Tá bom? Espero que os irmãos estejam entendendo, e eu tenho certeza que Deus está falando com você e que você vai conseguir colocar em prática, se alimentando da palavra de Deus dia a dia, aquilo que Deus tem para poder fortalecer a sua família, como diz Romanos 12, 2. Não vos conformeis. Muitas coisas são apresentadas para você, adolescente. Muitas coisas querem minar sua mente, o seu pensamento, com entendimento errados. Mas o manual da vida do ser humano já começa nos dando a primeira receita aqui, em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não se conforme com aquilo que você recebe a cada dia, que é contrário ao entendimento, que é o contrário àquilo que Deus tem para a sua vida. Tá bom? Vamos lá. Quando essa base é desajustada, é muito difícil que o edifício familiar seja mantido. Hoje em dia vemos formações familiares fugindo do padrão divino, e a consequência disso é a falência da nova fórmula familiar criada por nós, mas sem a sintonia do modelo criado por Deus. Como nós dissemos, o modelo de Deus é homem e mulher, e em consequência disso vem os filhos. Tá bom? Cada vez que a estrutura familiar enfraquece, a igreja também se torna fraca. Isso facilita cada vez mais o desequilíbrio e a proliferação do pecado na igreja. Mais uma vez eu trago aqui, não vos nos conformeis com aquilo que o mundo nos apresenta. E eu trouxe outro texto para nós compartilharmos com os alunos, que se encontra em 1 Coríntios 6,12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, muitas coisas vão ser apresentadas como verdade. Muitas criações humanas, como a própria família é apresentada em hoje em dia, família formada por conjecturas humanas, por criações humanas, por conceitos humanos, mas que diferem e que tentam distorcer o projeto maravilhoso criado por Deus. Tá bom? Vamos continuar? O nosso tópico 2 é o seguinte: mas por que isso está acontecendo? E o comentarista responde: não tem nada a ver, não pode ser tão ruim. E ele começa com outra pergunta: será? Frequentemente o que desejamos para nós não está de acordo com a vontade de Deus. E desobedecê-lo, pensam alguns, não parecer ser uma ideia tão ruim. Afinal de contas, o que queremos não faz mal a ninguém, pois qual é o problema de buscarmos a felicidade? E eu trouxe aqui uma frase que se encontra no livro do jornalista Silmar Coelho e Janice Esteves Coelho. O nome do livro é Manual do Namoro
para jovens e adolescentes diz o seguinte: ninguém tem o direito de consumir felicidade sem produzi-la ou de receber sem dar. Muitas vezes, hoje em dia, há um egoísmo muito grande dentro do seio familiar. As pessoas elas querem só receber, mas elas não querem doar. Elas querem buscar a felicidade independente de que essa felicidade não seja a felicidade que Deus propôs desde o início para a minha vida e para a sua vida. Então, vamos permanecer firmes nos propósitos de Deus. Vamos procurar fazer a diferença na nossa família. Vamos procurar fazer os nossos familiares diferentes. A maioria dos relacionamentos não dá certo, sabe por quê? Porque as pessoas elas se tornam parceiras de outras, namoram, noivam, casam, para ser felizes, quando deveria ser o contrário. Deveria ser uma doação. Nós deveríamos nos unir com as pessoas para fazer a felicidade delas. É por isso que muitos casais, muitas famílias já se formam em falência. Por quê? Porque há um egoísmo desde o início. E uma coisa que eu queria que vocês guardassem aqui: tudo aquilo que inicia na carne não pode terminar no espírito. Mas o que tem que ver isso para nós adolescentes, para vocês que são novos ainda, têm uma vida pela frente? Peçam para Deus que os relacionamentos de vocês comecem no Espírito, ou seja, na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, porque aí eles vão ser relacionamentos duradouros, porque vão estar diante do verdadeiro projeto. Imagine vocês a construção de uma casa. Você dá o projeto para o construtor e ele muda. Você não ficaria triste? Você não ficaria magoado? Só que ali, aquele projeto faria com que você perdesse algo financeiro e que tivesse alguns desconfortos ali nos seus sentimentos. Mas muitas vezes, quando nós não entendemos, trazendo para o lado espiritual, o projeto de Deus, família, homem, mulher e filhos, quando nós não consultamos o manual da vida do ser humano, quando nós deixamos entender que nós não devemos nos conformar com esse mundo, que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, quando nós não entendemos que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nós embarcamos em relacionamentos totalmente carnais. E aí nós nos tornamos pessoas que nos relacionamos para ser felizes e não para fazer as pessoas felizes. Não que não ser feliz é errado, é pecado, não. Mas nós não podemos começar relacionamento nenhum com egoísmo. É por isso que muitas famílias hoje estão em crise, há muitos divórcios, há muita separação. Vamos continuar. Conquanto em Mateus 15 vemos que o coração saem coisas que tornam o homem impuro, e que por isso, ainda que pareçam boas, aos nossos olhos são repreensíveis diante do Senhor. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração humano, e que os seus desejos podem nos levar ao erro, fazendo com que a nossa mente se esvazie do conhecimento de Deus e que nos tornemos tolos, isto é, pessoas cada vez mais distantes do propósito divino, como nos lemos no texto lá em Romanos 1:28, jogada nas suas próprias concupiscências. Vamos dar uma lidinha aqui rapidinho em Provérbios 3, 5 e 6, para ver o que diz, qual o conselho que Deus deixa para a minha vida e para a sua vida. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio nos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então aqui na palavra de Deus ela nos dá vários preceitos a nós seguirmos, nos dá vários conselhos, várias direções para que nós tenhamos uma família do modelo que o Senhor criou, no modelo original. Uma família que pode não ser perfeita, mas ela está diante daquilo que Deus deseja. Eu trouxe aqui para os irmãos também, que eu fui pesquisar, em 2013,
a lição de número 2 dos adolescentes, ela também falava sobre família. E num dos textos diz o seguinte: o Criador estabeleceu para a família alguns princípios que vão ajudá-lo a viver bem, inclusive para os filhos. E diz assim, o texto que se encontra, esse preceito se encontra em Efésios 6, 1 ao 4. Sabemos que não existe família perfeita, mas se seguirmos este padrão, evitaremos muitos problemas. A obediência requerida de Deus, Efésios 6, 1, é uma coisa justa e ela traz muitas consequências boas. Prosperidade, longevidade, é o primeiro mandamento com promessa. Êxodo 20, 12. A obediência é a demonstração de sabedoria. Ou seja, a pessoa que obedece os preceitos de Deus, ela é uma pessoa sábia. A pessoa que obedece aquilo que Deus determina, ela vai ter uma vida de vitória, ela vai ter uma vida com lutas, com certeza. Mas a palavra de Deus diz: nesse mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vai à frente da minha e tuas lutas. Ele vai direcionando a minha família, a sua família, na direção certa, quando eu sigo os preceitos de Deus. Tá bom? O nosso terceiro e último tópico. Depois teremos a nossa conclusão do seguinte: mas temos saída? Deus não muda. Os seus projetos são imutáveis. Assim também os seus planos e vontade. Não importa que a sociedade tenha encontrado novos padrões, ou até mesmo que se encontre em um momento que não seja o que Deus desejou. O que importa é buscar nele a direção divina, abençoarmos a nossa família, fazendo a sua vontade e sendo luz no meio das trevas para essa geração perdida. Foi isso que nós falamos até hoje. Faça a diferença. Peça para Deus mostrar para você o que você deve fazer para melhorar no seio da sua família, para melhorar dentro da igreja como família que você é, para você fazer a diferença na escola, para você fazer a diferença aonde você colocar a planta do seu pé. Seja a luz onde você for, mas para você ser essa luz. Lembre dos textos que nós lemos anteriormente, cada um dá um conselho para que você possa fazer a diferença. Assim como que toda ação há uma reação, para cada decisão tomada por nós, há uma resposta de Deus. E aí agora eu trouxe aqui para mostrar para os irmãos o meu amiguinho que eu chamei ele de livre-arbítrio. Essa bolinha de tênis, ela simboliza as minhas ações, as minhas decisões. Quando ela está na minha mão, eu tenho controle de tudo que está acontecendo. Ou seja, quando as minhas ações e minha decisão estão na direção de Deus, não tem problema nenhum. O problema é quando eu tomo uma decisão que não está na direção de Deus, ou quando eu executo uma ação fora da direção de Deus, é como se essa bolinha saísse da minha mão e fosse jogada. Como se fosse uma partida de tênis. Mas quando ela volta em forma de reação. Ela volta em forma de consequência. E essas reações, essas consequências geradas para a minha decisão, pela minha decisão fora da direção de Deus, ela faz com que eu possa prejudicar minha família, eu possa mudar o modelo familiar que Deus planejou para mim e para a sua vida, e eu posso trazer consequências que podem ser prejudiciais para a minha família e para o meu relacionamento com Deus. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele nos deu o livre-arbítrio, que aqui eu represento, que é o poder de decidir pelo certo e pelo errado, que aqui eu represento com essa bolinha de tênis, que eu sempre procuro trazer alguma coisa para os adolescentes guardar. E eu tenho certeza que vocês vão guardar essa imagem dessa bolinha de tênis, para que vocês possam entender que os propósitos de Deus na sua vida, o projeto infalível de Deus na sua vida, para a sua família, é muito especial. Mas eu tenho que estar na direção de Deus, para que esse projeto especial nas minhas mãos, como se eu fosse um construtor, até a volta de Senhor Jesus, ele fosse um projeto executado, como Deus planejou na sua planta divina. Tá bom? Vamos lá. A nossa conclusão é o seguinte: tudo que vimos hoje, qual lição podemos aplicar em nossa vida? Isso é uma pergunta para cada um. Qual a lição que nós podemos aplicar na nossa vida na lição de hoje?
Deus, o Criador de todas as coisas, desejou em seu coração um mundo familiar perene. Ainda que digam ser esse modelo ultrapassado, desvalorizado, não hesite em se manter firme nos propósitos de atender à vontade de Deus. Ele conta com homens e mulheres, como eu e você, que apontam para fazer a diferença nessa geração, juntamente com os nossos familiares. Vivam a mensagem da salvação, a paz, bem cumprindo o papel evangélico de mostrar ao mundo que a família, conforme o modelo divino, é uma bênção para a humanidade. Tá bom? Vamos permanecer na presença de Deus, vamos permanecer congregando. Muitas vezes nós não queremos ir com os nossos pais na igreja, não queremos estar congregando, não queremos ir na escola bíblica dominical, achamos que isso não tem valor, mas quanto mais estivermos na presença de Deus, mais fortalecida estará a nossa alma nas coisas do alto. Em consequência, estaremos mais ligados ao Espírito Santo e conseguiríamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Eu estava lendo o livro Toda a Família, Como Perseverar a Família nos Tempos de Crise, de Orlando Boyer, e numa das suas páginas ele fala o seguinte, ele conta o exemplo vou ver aqui para nós aqui, para não falar o nome errado, o exemplo de um grande estadista, Francis Ridley Ravengar, e ele citou aqui 15 frases desse grande homem, e a número 13 diz o seguinte: não sei quantos domingos mais Deus quer conceder-me, e não estarei inteiramente preparado para o meu primeiro domingo no céu se tiver dificuldade do meu último na terra. Vou ler novamente para ficar gravado. Não sei quanto tempo mais, quantos domingos mais Deus quer conceder-me, e não estarei inteiramente preparado para o meu primeiro domingo no céu se estiver descuidado do meu último na terra. Amém? Guarda essa palavra aí. Muitas vezes nós não queremos estar na presença de Deus, mas muitas vezes nós estamos colocando a nossa família em perigo, porque nós estamos deixando de alimentar a nossa alma com as coisas de Deus para alimentarmos com notícias que não precisamos, com coisas da mídia, com coisas que vão trazer muitas vezes situações que nós não precisamos para dentro da nossa casa. Que vocês possam ter entendido, o projeto de Deus é maravilhoso. A sua família é um projeto perfeito de Deus. Então não esqueçam isso. Desejo que vocês tenham entendido aquilo que Deus queria falar com vocês através dessa lição. Vamos permanecer firmes na presença de Deus. E recapitulando, hoje em dia vemos formações familiares fugindo do padrão divino. E em consequência disto é a falência. Nova forma familiar criada por nós, mas sem a sintonia como modelo criado por Deus. Cada vez que a estrutura familiar enfraquece, a igreja também se torna fraca. Isso facilita cada vez mais o desequilíbrio e a proliferação do pecado na igreja. Amém? Que Deus continue trabalhando na vida de vocês, permaneçam firmes na casa do Senhor, como disse o estadista, vamos permanecer firmes na casa do Senhor, para que nós possamos naquele grande dia estar preparados para estar na presença de Deus. E essa preparação ela é diária, até a volta do Senhor Jesus. Que todos tenham uma boa semana, e para terminarmos a nossa oração, eu convido para que nós possamos terminar a nossa lição, eu convido para que nós possamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por essa palavra abençoada, por essa lição maravilhosa. Abençoa, Senhor, a família dos nossos adolescentes, abençoa cada um que vê essa teleaula, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, nos teus preceitos. Mostra a cada um deles a tua direção, e que tudo aquilo, Pai, que possa mudar a direção, Pai, que o Senhor tem para a minha vida e para a vida deles, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu agradeço a vocês pela presença e gostaria de dizer que foi uma alegria muito grande estar com vocês. Continue estudando as lições que são por vir, e que em breve momento nós cremos, nós estaremos juntos para congregar com os irmãos. Amém? Uma semana abençoada a todos.